Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Prazo para enviar informações no SNIS termina neste mês. O prazo para que os municípios brasileiros repassem os dados para a atualização do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS, termina na próxima segunda-feira, 30 de maio. A ferramenta é fundamental para o planejamento do saneamento básico no país, tanto para as instâncias federais como também para estados e municípios. O sistema traz informações referentes a abastecimento de água, esgoto sanitário, resíduos sólidos urbanos e águas pluviais. Paulo Rogério dos Santos e Silva, coordenador-geral de Gestão Integrada da Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, alerta para a importância do preenchimento dos formulários. Para os municípios que não preencherem as informações até o prazo citado, estes ficarão impedidos de tomar recursos com o governo federal. O novo marco legal do saneamento básico fortaleceu a importância do SNIS. Além da adimplência no fornecimento de informações ao sistema ser condição para acesso a recursos federais, também é preciso comprovar os índices de perdas mínimas e, para isso, é necessário que os dados estejam no sistema. Os formulários de preenchimento contêm informações de caráter institucional, administrativo, operacional, gerencial, econômico-financeiro, contábil e de qualidade da prestação de serviços, e estão disponíveis no site snis.gov.br. Empresários, saibam como aderir ao HELP e pagar dívidas com desconto. O prazo de adesão ao Programa de Renegociação em Longo Prazo de Débitos, o HELP, termina na próxima terça-feira, 31 de maio. A Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda estimam que mais de 650 mil empresas vão aderir ao Programa de Reescalonamento de Dívidas, que foi regulamentado no final de abril. Mas, até o dia 11 de maio, pouco mais de 50 mil empresários haviam feito a renegociação de dívidas tributárias pelo programa. Um dos empresários que não perdeu tempo e já renegociou as dívidas foi Mário Cunha, dono de uma rede de restaurantes self-service no Rio de Janeiro. Em 2020, ele perdeu mais de 80% do faturamento, teve de fechar unidades e dispensar 60 funcionários. Mês passado faturou 50% do que era antes da pandemia, mas já conseguimos reconquistar 16 funcionários. O HELP foi uma excelente oportunidade. Eu não estava pagando imposto, eu tinha que optar. Eu fiquei pagando rescisões trabalhistas, comida para botar nos restaurantes, bebida e os funcionários. Estou em dia com todos os funcionários e agora estou em dia com os impostos. O processo para renegociar as dívidas com até 90% de desconto sobre multas e juros é feito por meio digital. O empresário deve acessar o portal do ECAC no site da Receita Federal e fazer o login, que pode ser feito por meio do iGov. Na opção Pagamentos e Parcelamentos, deve selecionar a opção Parcelar dívidas do SN pela LC 193 de 2022 HELP, ou a opção Parcelar dívidas do MEI pela LC 193/2022 HELP. O site da Receita Federal tem mais informações sobre a adesão. Além disso, o Sebrae está orientando empreendedores com dúvidas. O reescalonamento das dívidas foi possível a partir da aprovação de uma lei complementar sancionada em março. Para o deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, a medida é fundamental para salvar as empresas que sofreram muitas perdas com a pandemia, com a estagnação da economia e também com a alta do dólar. Então, é preciso realmente dar um apoio de refinanciamento das empresas endividadas, até porque calcula-se que mais de 50% das empresas têm dívidas hoje. Então, é muito importante esse apoio do governo e do parlamento brasileiro para as micro e pequenas empresas e para as médias empresas do Brasil. São elegíveis ao programa micro e pequenas empresas, inclusive MEI, que tenham dívidas apuradas até fevereiro de 2022. A renegociação pelo HELP vale até mesmo para empresas que tenham sido excluídas ou desenquadradas do regime. Para que a operação tenha validade, é preciso pagar integralmente as 8 primeiras parcelas.
O restante pode ser dividido em até 180 meses. Para micro e pequenas empresas, a parcela mínima é de R$ 300 e para MEI, de R$ 50. Comunicado informa a lista de municípios com impedimentos no primeiro ciclo de transferências especiais de 2022. Foi divulgada na plataforma Mais Brasil a lista dos municípios que tiveram impedimentos no primeiro ciclo para receber emendas de transferência especial. Em atenção aos comunicados número 14 e 15 de 2022, que trataram do cronograma para execução das emendas individuais na modalidade especial RP6, na modalidade Transferência Especial do Orçamento de 2022, e visando atender aos princípios da transparência e da publicidade, torna-se pública a relação de emendas individuais impositivas realizadas por meio de transferências especiais divulgadas por meio da plataforma Mais Brasil, consideradas impedidas com indicação do respectivo motivo do impedimento. Esses impedimentos foram lançados no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, o SIOP, e serão divulgados juntamente com a lista de impedimentos de todas as emendas impositivas publicadas pela Secretaria de Orçamento Federal. No site do Portal de Convênios, você encontra a lista completa dos municípios e os respectivos motivos de impedimento das transferências. Acesse portalconvênios.com e confira. Município do Tocantins quer privatizar praia por 3 anos. A Prefeitura de Peixe, município no sul do Tocantins, lançou um edital para conceder à iniciativa privada o direito de explorar economicamente a Praia da Tartaruga durante o período de 3 anos. As propostas das empresas interessadas foram recebidas na última quarta-feira, 25 de maio, e a remuneração da vencedora se dará exclusivamente pela exploração dos espaços públicos no percurso da temporada de praia. O edital contempla a exploração da área de estacionamento e mais todo o espaço da praia, com aproximadamente 2.000 metros quadrados. A empresa contratada será responsável pela realização e exploração da temporada entre os meses de junho e agosto. Os serviços a serem fornecidos pela empresa vencedora compreendem a realização, organização, coordenação e execução de todos os eventos, com fornecimento de seguranças, shows artísticos, alvará de licenças e vigilância sanitária e o que mais se fizer necessário. A praia da Ilha da Tartaruga é avaliada pelos turistas como uma das melhores do estado. Suas águas transparentes e uma faixa de 225.000 metros quadrados de areias brancas são convites para banhos e práticas de esportes aquáticos. Surge daí um complexo turístico e de lazer a céu aberto. Na Praia da Tartaruga, durante a alta temporada, em julho, a infraestrutura é montada para receber visitantes de todo o país. São mini-mercados, pousadas, área de camping, bares, sorveterias, parque inflável, lojinhas, apresentações teatrais, oficinas de pinturas, shows musicais, entre outras opções. Os bares e restaurantes servem a comida típica e cardápios variados, como o famoso peixe frito até o carneiro assado na brasa. Câmara aprova limitação nas alíquotas do ICMS sobre combustível e energia. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 25 de maio, o projeto que impede a aplicação de alíquotas de ICMS iguais às cobradas sobre produtos supérfluos para bens e serviços relacionados a combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. A proposta classifica esses setores como essenciais e indispensáveis. O texto será enviado ao Senado. Foi aprovado o substitutivo do relator, deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, para o projeto de lei complementar 18 de 2022 do deputado Danilo Forte, também do União do Ceará. De acordo com o relator, a proposta fará com que a alíquota máxima aplicada a todos esses produtos, inclusive os combustíveis, seja de 17% ou 18%, enquanto hoje a maioria dos estados cobram por volta de 30% de ICMS sobre a gasolina e 25% sobre a energia elétrica. O projeto de lei foi criticado por deputados não só da oposição, que apontaram prejuízos para estados e municípios com limite imposto à alíquota do ICMS. Os estados são obrigados a destinar 25% da arrecadação do ICMS para a educação, 15% para a saúde e 25% para os municípios. Para o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará,
a redução da arrecadação vai ter impacto direto nos serviços públicos e não vai ter efeitos permanentes sobre o preço dos combustíveis por conta da política de preços da Petrobras. Como se a alteração de ICMS significasse preço menor. No fundo, nós estamos tirando dinheiro do salário do professor, estamos tirando dinheiro do salário dos médicos para engordar o lucro da Petrobras, que vai distribuir dividendo para os ricos e que vai pagar zero de imposto de renda nos dividendos. Se a União reduziu o PIS/COFINS do diesel para zero, sabe o que aconteceu? O preço já subiu. Para compensar a perda, segundo o texto, haverá até 31 de dezembro de 2022 uma compensação paga pelo governo federal aos estados pela perda de arrecadação do imposto, por meio de descontos em parcelas de dívidas refinanciadas desses entes federados junto à União. As compensações abrangem perdas ocorridas durante todo o ano de 2022 e serão interrompidas caso as alíquotas retornem aos patamares vigentes antes da publicação da futura lei ou se não houver mais saldo a ser compensado, o que ocorrer primeiro. Embora o projeto trate da compensação da queda de receita por causa da diminuição da alíquota sobre esses produtos e serviços, agora considerados essenciais, a apuração das perdas englobará o ICMS total arrecadado. O autor do projeto original, deputado Danilo Forte, negou prejuízos para estados e municípios. Segundo ele, a diminuição da arrecadação do ICMS sobre os produtos e serviços que passam a ser considerados essenciais será compensada com o aumento da arrecadação decorrente do aquecimento da economia. E muito me admira aqueles que fizeram tanto discurso contra a fome, contra a miséria, vim com um argumento chulo, frágil, de dizer que nós teremos perca de arrecadação. Esse mesmo discurso foi usado aqui contra o Bolsa Família. E o que aconteceu? Naquela época o Bolsa Família irrigou na base da pirâmide, auxiliou os mais pobres e a arrecadação estadual, municipal e federal aumentaram. Além dos prejuízos para estados e municípios, a oposição criticou a proposta por não ter efeitos sobre o que considera a principal causa de aumento dos combustíveis, a política de preços da Petrobras, atrelada ao mercado internacional. Foi o que disse o deputado Enio Verri, do PT do Paraná. Então nós estamos votando um projeto polêmico que vai baixar provisoriamente o preço do combustível e do gás de cozinha, não vai resolver a médio e longo prazo esse grande problema que está na política de preços, e o presidente Bolsonaro e a base do governo faz o que sempre faz, transfere a responsabilidade e joga nas costas da população uma decisão que teria que ser tomada por ele. O relator Elmar Nascimento admitiu que a política de preços da Petrobras deve ser discutida e negou que o projeto interfira no poder de estados de definir alíquotas de ICMS. Segundo ele, a Constituição autoriza a definição de alíquotas diferenciadas para bens e serviços essenciais, e uma decisão do Supremo Tribunal Federal do ano passado considerou inconstitucional lei estadual que impõe alíquota de ICMS maior que 18% para energia elétrica e telecomunicações, consideradas essenciais. Para Elmar Nascimento, o projeto terá impacto imediato nos preços dos combustíveis. Se a gente vota um projeto e eles reconhecem hoje que vai implicar numa redução da gasolina da ordem de quase 20%, que implica diretamente na bomba no dia subsequente em 70 centavos, é caso tenha efeito. A política de paridade da Petrobras é outra coisa que precisa e deve ser discutida. Não se trata de invadir competência estadual, não se trata de ferir pacto federativo, vai na linha e na direção do que estabeleceu o Supremo Tribunal Federal. Apesar das críticas, o texto principal do projeto foi aprovado por 403 votos contra apenas 10, o que foi destacado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que defendeu a proposta e criticou os secretários de Fazenda dos estados que recorreram à Justiça contra outro projeto aprovado pela Câmara em março, também com o objetivo de reduzir os preços dos combustíveis. O projeto zera até o fim do ano as alíquotas de PIS/PASEP e da COFINS sobre o diesel e gás de cozinha. Tenho certeza que todos acreditam na efetividade desta lei, muito embora os discursos foram bem antagônicos, porque todos votaram a favor. Ninguém quis correr o risco de votar contra a redução de imposto, de votar contra a possibilidade de tornar essencial coisas que são corriqueiras na vida de qualquer brasileiro.
Não cabe e não é essa casa que vai afrontar governadores e prefeitos. Porque se alguém afrontou o poder legislativo, foi o CONFAZ e o CONCEFAZ, quando não cumpriu o PLP 11. O presidente da Câmara anunciou para a próxima semana a votação de outros projetos relacionados aos preços dos combustíveis e da energia elétrica, entre eles o que prevê transparência para os preços praticados pela Petrobras, e 2 projetos para anular os reajustes de tarifas autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Saiba como funciona a Lei Rouanet versus os shows de prefeitura. Uma polêmica começou após o sertanejo Zé Neto criticar a Lei Rouanet enquanto fazia show de R$400 mil bancado por uma prefeitura no Mato Grosso. Ambos usam verba pública, porém com sistemas diferentes. A seguir explicamos em perguntas e respostas como funciona a Lei Rouanet e o que são os shows pagos por prefeituras no Brasil. Primeiro, como funciona a Lei Rouanet? É feita inicialmente uma proposta na qual o proponente tem uma ideia de promoção cultural e apresenta à Secretaria de Cultura através de um sistema onde é solicitado o detalhamento de custos. Depois é elaborado um projeto ou plano de trabalho. A Secretaria analisa os custos e se atende aos critérios da lei. Em caso de aprovação, esse projeto passa por analistas da área cultural específica. O projeto vai então para a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que emite parecer final e homologa o processo com a assinatura do Ministério da Cidadania. Após isso, o produtor busca empresas para patrocinar o projeto. Empresas que financiam projetos de cultura podem deduzir do imposto parte ou todo o valor. O cachê de artista solo tem um teto de R$3 mil. Por fim, ocorre a prestação de contas. Após receber o investimento e realizar a ação do projeto aprovado, o proponente tem que prestar contas de tudo que foi realizado, com fotos, registro e notas fiscais que devem ser enviados para análise e aprovação da Secretaria de Cultura. E a Lei Rouanet dá prejuízo ou retorno ao país? E o investimento em cultura em geral? Um estudo do extinto Ministério da Cultura em 2018 mostrou que a cada R$1 investido por patrocinadores em projetos culturais por meio da Lei Rouanet, R$1,59 retorna para a economia do país, levando em conta o impacto econômico direto, o valor total dos patrocínios captados corrigidos pela inflação, e o impacto indireto, relacionado à cadeia produtiva como a produção de empregos. Do material usado na cenografia de um espetáculo ao custo de alimentação da equipe que o produz, o investimento em cultura e entretenimento chega a movimentar 60 setores da economia do Brasil. E como funcionam os shows de prefeituras? Na primeira etapa do contrato, sem restrições, a prefeitura escolhe o artista, negocia e faz contrato sem licitação, o chamado processo de inexigibilidade, haja vista que existe apenas um único fornecedor possível. A segunda etapa é o pagamento. A prefeitura costuma bancar também o pagamento dos custos de transporte, hotel e camarim. O artista recebe o valor do cachê para o qual não há limite por músico. Sobre a fiscalização, não há controle de terceiros, além da própria prestação de contas geral do município. O Tribunal de Contas e o Ministério Público podem questionar os gastos. E os shows de prefeituras são importantes? Sim, conforme explicado no segundo item, o investimento em cultura e entretenimento chega a movimentar 60 setores da economia do Brasil. Esses shows movimentam a economia local, geram empregos e reúnem multidões. Artistas menores também são contemplados. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!